Entre os anos 90 e o início dos anos 2000, os jogadores de videogames notaram um fenômeno que praticamente criou um subgênero próprio: o lançamento de adaptações de outras mídias para o formato de jogos eletrônicos. Fossem filmes, desenhos animados ou séries de TV, diversos games foram criados, tendo como base obras de sucesso de mídias distintas. Dentre os exemplos mais memoráveis, podemos citar os jogos licenciados pela Disney nas gerações de 16 e 32 bits. No Super Nintendo e Mega Drive, tivemos clássicos como a trilogia Magical Quest e Aladdin, esse que ganhou versões diferentes, mas igualmente idolatradas para ambos os consoles. Já no PlayStation, tivemos bons jogos baseados em animações da época, como Tarzan, Hércules e Atlantis: The Lost Empire. Outra mídia que merece destaque no ramo das adaptações para os games são os animes. Obras de enorme popularidade mundial, como Naruto, One Piece, Bleach e Attack on Titan, deram origem a verdadeiras franquias nos videogames, com títulos lançados em frequências quase anuais. É bem verdade que boa parte desses jogos acaba restrita ao seu país de origem, como aconteceu com as adaptações de Samurai X e Cowboy Bebop. Mas, para os fãs de animes populares, principalmente os chamados shounens, a distribuição dos seus jogos na parte ocidental do mundo era praticamente certa. E não podemos falar em animes que se estabeleceram fortemente nos games sem mencionar um dos mais populares de todos os tempos: Dragon Ball, a obra máxima de Akira Toriyama. Não fosse bastante o sucesso avassalador do mangá e a sua versão em anime, inclusive em nosso país, a franquia se consagrou no mundo dos videogames, com o início ainda tímido no obscuro console Super Cassette Vision, até chegar no competitivo jogo de luta da nova geração, Dragon Ball FighterZ. Com mais de 100 jogos oficiais lançados para todo tipo de plataforma imaginável, temos títulos de enorme sucesso, em especial as trilogias Budokai e Budokai Tenkaichi. Aproveitando o foco nas batalhas colossais da obra de origem, ambas se tornaram favoritas entre os fãs, pois no caso da primeira, os 3 jogos desenvolveram mecânicas de luta que mesclavam 2D e 3D com uma boa proposta dos comandos, belos gráficos em cel shading, um modo de exploração divertido no terceiro jogo e algumas novidades para o gênero de luta, como os golpes especiais com animações cinematográficas. Já no caso da trilogia Tenkaichi, foi dado um foco às batalhas 3D, algo que prejudicou o multiplayer em virtude da questionável decisão de dividir a câmera em uma linha vertical, mas que compensou com gráficos ainda mais fiéis ao visual do anime, um gameplay rápido e frenético e uma quantidade colossal de conteúdo extra. Todos esses elementos culminaram no título Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, considerado pela maioria dos fãs como o melhor jogo da saga já produzido. No entanto, não foi apenas no gênero de luta que Dragon Ball se destacou. Tivemos jogos beat'em up, como Dragon Ball Sagas, card games como Super Dragon Ball Heroes, e RPGs como os recentes Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball Z Kakarot. Esse que foi um jogo que prometia transportar a experiência do anime como nunca outro já havia feito. Diferente do que aconteceu nos jogos Xenoverse, em que a ideia era tomar novos rumos para a tão conhecida história, Kakarot foi desenvolvido pela empresa CyberConnect 2, com a ideia de ser a experiência definitiva da saga Z, recriando todo um arco iniciado com a invasão dos Saiyajins até a batalha final contra Majin Buu. E nisso, o jogo é extremamente bem sucedido. Embora o título pareça indicar que passaremos por toda a história controlando Son Goku/Kakaroto, o jogo te dá a oportunidade de vivenciar momentos da história centrados por outros personagens clássicos, como Gohan, em sua infância, juventude e fase adulta, Piccolo, Vegeta, Trunks do futuro e Gotenks e Vegito, em pontos-chave da trama. Além disso, temos outros guerreiros Z como personagens de suporte, sendo eles Kuririn, Yantia, Chaos, Tenshinhan, Gotenks, Trunks criança e Android 18. Que podem ser selecionados para ele acompanhar na história, mas que são controlados apenas indiretamente, com comandos que realizam ataques, manobras defensivas e golpes especiais combinados. Como todo bom RPG de ação, o foco do jogo é voltado para a exploração, realização de missões principais e secundárias, aumento de nível de experiência e o combate. No controle dos personagens, percorremos por mapas bem conhecidos, como a Casa de Goku, o Templo de Kami-sama, a Arena do Torneio de Artes Marciais, além de outros planetas, como Namekusei e o planeta do Sr. Kaiô. A ambientação é certamente um dos pontos a despertar maior nostalgia dos fãs, com cenários fielmente retratados nos mínimos detalhes, embora o jogo não seja necessariamente de mundo aberto. Ao invés de um mapa gigantesco que pode ser livremente explorado como na franquia GTA, aqui temos um mundo segmentado, com cada local lotado de missões, personagens e segredos escondidos. Falando nisso,
o jogo possui uma infinidade de coisas a se fazer, embora em mais quantidade do que variedade. Basicamente, temos missões secundárias de combate, corridas com veículos e robôs, entrega de itens, pescaria e até mesmo desafios de beisebol, relembrando a divertida cena do Gohan na escola. Apesar da quantidade, as missões tendem a se tornar repetitivas com o tempo, assim como o combate, que é outro elemento de grande importância nos jogos de Dragon Ball. Para esse jogo, os realizadores não estavam preocupados em criar um sistema de combate refinado e equilibrado como em Fighter Z, e sim retratar a destruição intensa das lutas clássicas do anime. Basicamente, temos um comando para ataques físicos, recarregar e disparar o Ki, esquivar, se defender e abrir os menus em tempo real para selecionar o uso de itens ou habilidades especiais. Acerca disso, cada personagem possui uma árvore de habilidades, que é desenvolvida não só com o acúmulo de experiência e orbes coloridos coletados no cenário, mas também com a fase da história em que o personagem se encontra. Por exemplo, no caso de Goku, ele inicia o jogo com seu golpe clássico, o Kamehameha. Porém, mesmo que o jogador decida fazer missões secundárias para se fortalecer, ele só conseguirá adquirir o Kaioken, a Genkidama e as transformações em Super Saiyajin quando estiver chegando no momento da história em que aprende tais habilidades. Ainda sobre o combate, os realizadores conseguiram trazer todo o senso de destruição e poder que fizeram os embates como Goku vs Freeza ou Gohan vs Cell se tornarem tão icônicos. Infelizmente, o posicionamento de câmera por vezes atrapalha a experiência e o jogo ainda te impõe desvantagens injustas, como o cancelamento de animações de golpes, mesmo que isso gaste a sua barra de Ki, e momentos de invencibilidade para os adversários. Ainda assim, as lutas principais da história são retratadas com um grande esmero, e os fãs terão um prato cheio com as belíssimas cutscenes. Mas Dragon Ball Z Kakarot não é apenas agradável para os olhos, mas também aos ouvidos. Começando pela trilha sonora, o jogo traz diversos temas clássicos do anime, compostos pelo mestre Shunsuke Kikuchi, além de temas novos que se adequam bem à ambientação e ao estilo musical da saga. Já na parte da dublagem, o jogo traz a escolha pelas vozes originais japonesas, que mantém a qualidade esperada pelos fãs, assim como a dublagem americana, bem conhecida pelos jogos lançados no ocidente. Infelizmente, para nós brasileiros, não tivemos a disponibilidade de uma versão dublada, contando com o elenco original, que trabalhou na saudosa Alamo na dublagem da saga Z, fase clássica e Dragon Ball GT. O dublador do Goku, Wendell Bezerra, havia lamentado o fato de sequer terem tentado localizar o jogo em nosso país, o que certamente retira o fator nostalgia do jogo, mas ao menos estão traduzidos em português. Além de todos esses elementos, o jogo traz uma infinidade de fanservice, principalmente no modo Enciclopédia Z, que traz um acervo absurdo de conteúdo sobre os personagens, cenários, golpes, além de cards com imagens do anime. Outra novidade está no modo Fórum da Comunidade, onde a cada personagem que encontramos, seja aliado ou inimigo, podemos alocá-lo em comunidades voltadas a um elemento distinto do jogo, como combate, culinária, tecnologia e até mesmo uma comunidade adulta. Cada personagem terá uma afinidade para determinada comunidade, e ao incluirmos em uma delas, uma barra de nível irá aumentar, e nos serão conferidos benefícios extras. Por fim, o jogo ainda trouxe material suplementar em forma de DLC. A primeira focada nos 2 primeiros arcos da fase Super, chamada O Novo Poder Desperta, parte 1 e 2, que apesar de trazer personagens e enredo, é mais voltado para o aumento de nível dos personagens. Já a segunda, chamada Trunks, o Guerreiro da Esperança, é muito mais voltada para a trama, abordando os eventos mostrados no cultuado especial de TV, Gohan e Trunks, os Guerreiros do Futuro. Nele, nos é mostrado o futuro sombrio em que Goku morreu de uma doença do coração e os Guerreiros Z sucumbiram aos androides criados por Dr. Mike Gero, restando apenas Gohan e Trunks como as únicas esperanças da humanidade. Embora não seja um jogo revolucionário no gênero de RPG, e nem mesmo entre os games da franquia, Dragon Ball Z Kakarot é um título obrigatório para todo e qualquer fã. Seus gráficos são bonitos e replicam com perfeição o visual conhecido no mangá/anime. O gameplay é frenético e traz boas horas de jogatina, e ouvir a trilha sonora original é só a cereja do bolo. Infelizmente, ficamos privados de uma dublagem brasileira com as vozes do Wendell Bezerra, Alfredo Rolo, Fábio Lucindo e tantos outros. E para aqueles que não são apreciadores de Dragon Ball, encontrarão aqui um jogo de RPG sem grandes inovações e com tendência de cair na repetição. Ainda assim, suas qualidades se sobressaem aos seus efeitos. E se Kakarot não chega ao nível de um Budokai 3 ou Budokai Tenkaichi 3 ou Fighter Z, certamente é um dos melhores títulos baseados na adorada obra por conseguir um mérito que poucas adaptações de anime conseguiram, permitir aos fãs viver no mundo de Dragon Ball.